Oi, gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem, eu sou a Carla Pavão, da Pós TV 247, estamos juntas aqui para mais um Paz e Bem juntas. Estou gravando esse Paz e Bem, hoje dia 11 de agosto, vocês vão ver amanhã, mas é um dia muito especial, é o dia do meu aniversário e eu gosto muito de comemorar essa data, embora hoje, com a pandemia nós estejamos longe de qualquer outra celebração maior. Mas eu queria falar com vocês do seguinte: primeiro, deixa eu agradecer os comentários da semana passada. Semana passada, Um Mundo Habitável, Paz e Bem, de número 620, nós falamos sobre a teologia de Jorg Zink. Então, aqui o Edson Miguel disse, nós não conseguimos aceitar o que está acontecendo no Brasil, sim. A Elisa Mendonça vai dizer serenidade, profunda parada para análise. Maria Pedrosa Carneira, serenidade é um prêmio. Regina Pereira, o silêncio de pensamentos, sentimentos e julgamentos é um grande desafio. Rap New Flow vai dizer, oi Carla, alegria em vê-la, estou vivendo muito fortemente esse momento. Rosângela Franco, bom dia a toda a comunidade. O Paulo Guedes, a Helena Almeida vai dizer, você está irradiando energia. Essa comunidade passa essa energia para cada um aqui. Lúcia, minha querida Carla, não consigo ficar sem assistir, assisto em outros horários. Importante que estamos juntas nesse momento. Márcia, por Deus, vai dizer, o Paz e Bem está me ajudando a manter a minha serenidade. O Galdino manda um abraço, a Jussara, e aí nós temos de novo um comentário da Lúcia. Então, muito obrigada a todos vocês que estão por aqui. Eu vim de uma semana bastante cansativa, né? Na verdade, semanas bastante cansativas, mas o Conalê, que foi esse movimento 100% voluntário, gratuito e online que a gente fez, o Congresso Nacional de Leitura, que foi uma militância, né, pelos livros e pela leitura, e eu queria agradecer a Josi, que esteve lá todos os dias, nossa mediadora aqui no Paz e Bem, também na Pós TV 247, ela esteve lá todos os dias e queria deixar aqui registrado o meu agradecimento, como eu estava apresentando o Sarau Literário e também participei da produção, eu não conseguia muitas vezes falar muito, mas fica aqui registrado meu muito obrigada para cada um dessa comunidade que esteve comigo nesse movimento da leitura que eu acredito muito. Hoje eu queria falar sobre Anselm Grün. Ele vai trazer num livro que se chama Estou Cansado, que eu acho que tem muito do que nós estamos vivendo hoje em dia. E eu acho que eu vou ter que dividir em dois programas, porque senão vai ficar muito cansativo. E eu sei que eu estou devendo um outro programa também do Transforma Meu Pranto em Dança. Não esqueci de vocês, vou pagar minha dívida, eu só preciso estudar melhor o texto para trazer para vocês. Então, o Grün vai falar assim, o cansaço dos devotos salmistas. Eu não sou salmista, mas na minha condição de espírita e promover esse diálogo interreligioso, que eu acredito muito nisso, inclusive no Conalê nós tivemos a Dora Encontre, a Monja Coen, tivemos outros teólogos, então assim, era um evento de leitura, mas essa questão da espiritualidade esteve presente lá. Mas, então ele vai dizer assim, no Antigo Testamento já mostra o cansaço dos devotos. Aí ele vai dizer assim, ele vai trazer um salmo aqui que diz, estou esgotado de gritar, tenho a garganta rouca, meus olhos se anuviam de tanto aguardar o meu Deus. Eu não vou conseguir ler de quem é este salmo, porque eu tenho sempre que digitalizar manual para poder falar com vocês sobre o texto, e eu digitalizei mal, então me desculpem, depois eu posso pôr na descrição. Ele vai dizer assim, o salmista está desapontado porque Deus não se mostra a ele e não o ajuda. Isso acontece ainda hoje com muitos cristãos devotos. Em situações difíceis, recorreram e suplicaram a Deus que lhes ajudasse ou a seus parentes doentes, mas a ajuda não veio. Suplicaram exaustivamente, ficaram roucos de tanto gritar, mas também nesse caso o cansaço está associado ao desapontamento. Quem rezou está desapontado com Deus, com a sua ausência, com a sua ajuda que não veio. Este desapontamento acaba levando a pessoa a desistir da oração. A pessoa se cansa de uma devoção. Nesse momento de pandemia, possivelmente alguns de vocês encontraram a mesma dificuldade que eu encontrei. É difícil muitas vezes rezar, fazer a prece. Você tem que se concentrar 1, 2, 3, tanto pela manhã, quanto à tarde, quanto durante o dia. Então, isso ecoou muito forte dentro de mim.
E aí o Anselmo Green vai dizer assim, olha, outro salmista manifesta seus sentimentos nos seguintes termos: estou esgotado de tanto gemer, todas as noites inundo de pranto minha cama, rego com lágrimas meu leito. Ele vai dizer, são justamente as pessoas que caíram em grande tristeza e choraram perante Deus, que se cansaram de sua dor. Outro dia eu conversava com Dora Encontre e ela me disse que mesmo São Francisco, no final da sua vida, acabou ficando um pouco desapontado, né, com as questões da humanidade. Então, esse cansaço, né, que às vezes parece que nem a prece nos liberta, principalmente num momento difícil como esse que nós estamos vivendo, segundo Anselmo Green, é por isso que Jesus nos foi enviado. E ele vai pegar um trecho de Mateus, na verdade, ele vai pegar um trecho de Isaías, que fala de Mateus, que é o capítulo 50, no versículo 4, para mostrar como Jesus veio nessa condição. Então, vai dizer o seguinte: o Senhor Deus me deu língua de discípulo para que eu saiba confortar o abatido com uma palavra de alento. Então, isso realmente eu tenho experienciado. Muitas vezes, quando a gente não consegue entrar nessa questão do rezar e se liga a Jesus, parece que esse cansaço melhora um pouco. E aí, o Bruno vai trazer um trecho de Mateus que vai dizer: vendo o povo, sentiu compaixão dele, porque estaria cansado e abatido como ovelha sem pastor. Então, está dizendo que Jesus, nos vendo, nos traz isso. Porque Jesus entende essa missão de se aproximar dos cansados, trazendo a palavra que restitui o bom ânimo e nos leva de volta à missão, no caso dos seus discípulos, que somos seus discípulos, no sentido de transmitir a boa nova que dá força, o evangelho. E nisso nós espíritas estamos totalmente alinhados com o entendimento aqui do Anselmo Green. E a orientação é de que ele é um pastor para os orientados e para os abatidos. Depois ele vai entrar num trecho do cansaço do profeta Isaías, que se vocês, do profeta Elias, falei errado, se vocês quiserem, depois me mandem uma mensagem, que eu volto nesse trecho, porque ele é muito longo, né? Ele é muito longo para esse momento. Mas eu queria falar sobre a relação do cansaço na tradição espiritual. Então, ele vai dizer o seguinte, que os monges antigos procuravam dormir menos possível, ainda que não ficassem sempre acordados, porque eles estabeleciam um momento de contemplação nesse momento de cansaço, quando eles olhavam para o fundo do ser, sem ver especificamente qualquer coisa, eles viam além das formas. Então, é aquela clareza de quem reconhece Deus em tudo. Então, eu vejo a unidade das coisas e tudo se torna Deus. Ele vai citar um trecho aqui do Papa Gregório falando sobre São Bento e a sua mística, que vai dizer assim: cansado, à janela de seu monastério, Bento observa num único olhar o mundo inteiro. Nesse momento ele viu tudo na essência, e na essência tudo é uma coisa só. Naquele vislumbre restrito, ele vê de uma só vez o mundo inteiro. O cansaço unifica aquilo que o nosso entendimento vê de forma tão variada. No cansaço, e aí ele vai citar um estudioso aqui que se chama Peter Handke, ou Handke, não sei se é alemão, ele vai dizer assim: não precisamos de exercícios respiratórios ostensivos nem de posturas iogues. Em função do próprio cansaço, você senta e respira naturalmente do modo correto. E ele vai falar, nesse tipo de cansaço, nós nos sentimos unidos a toda a humanidade. Eu sou um com o todo. Nesse momento, eu mesmo sou duas crianças que observo sob meus olhos cansados. E nesse cansaço se ofuscam os limites, porque nós vamos sentindo uma unidade interior. Tudo está junto. Então, esse cansaço que ele está trazendo aqui, que é um cansaço que muitas vezes aparece na filosofia e nas teologia grega, é o ócio. Inclusive, eu estou lendo um livro do Domênico de Masi, que se chama O Futuro Já Chegou, onde ele vai trazer toda essa construção do ócio, desde as civilizações mais remotas até hoje, e vai, inclusive, entrar na questão do neoliberalismo e como essa produção, essa constante estarmos fazendo algo, nos atrapalha nessa visão que talvez ele não tenha a visão da espiritualidade, ele não é uma pessoa que se declara religiosa, né, um sociólogo, mas que talvez para nós seja essa chamada visão intelectual, né? E aqui o Anselmo Green vai trazer a visão desse Piper, que vai dizer o seguinte: o que acontece quando nós olhamos para uma rosa?
O que nós fazemos por vontade própria? Enquanto nós observamos e absorvemos forma e cor, nossa alma se comporta de modo receptivo. E nós estamos certamente despertos e ativos, mas o vislumbre é passivo, caso se trate de uma contemplação pura e não de uma observação no sentido de medir e contar. Então, no cansaço, nós ficamos abertos, nesse ócio, nós ficamos abertos à contemplação receptiva. Então, não fazemos mais um esforço espiritual da vida, simplesmente absorvemos aquilo que é. E esse cansaço pode ser revelador depois de acordar, porque nesses momentos, muitas vezes, nós não sabemos, às vezes, quando nós voltamos ao corpo, nós espíritas falamos assim, voltamos ao corpo, porque o espírito continua trabalhando na nossa acepção. Então, se eu estou sonhando ou pensando por mim, diz o Anselmo, naquela situação costuma me ocorrer novos pensamentos para os meus livros. É um cansaço que dá lucidez. Curiosamente, muitos dos escritores com quem eu falei, que foram 28, desculpem, gente, esqueci de tirar aqui da reunião, que foram 28 em 7 dias, eles falaram que muitas vezes quando eles se deitam, eles começam a ficar quietos e aí começa a vir o livro e os personagens e tudo na cabeça, eles levantam e voltam a escrever, que é justamente essa experiência que nós estamos aqui descrevendo através do Grimm, do ponto de vista da espiritualidade, mas que é uma experiência também de criatividade artística. Então ele vai dizer assim, quando após uma conferência eu chego muito tarde, eu sinto um cansaço ao despertar. Depois, eu sei que acontece em seguida, eu me torno a pegar no sono. E aí, depois de um tempo, eu reflito rapidamente sobre os meus pensamentos. E vem, por exemplo, à cabeça algo como caminhos para uma espiritualidade transformada. E daí eu desejo contrapor essa espiritualidade, apoio espiritual, ao conceito moralista de espiritualidade, porque também existe esse conceito conservador de espiritualidade. Nós temos até uma entrevista com o Alisson Mascaro, que eu fiz no Paz e Bem há mais de um ano, que fala disso. Então, assim, a moralização frequentemente sobrecarrega a pessoa e gera um sentido de culpa. Por outro lado, a espiritualidade acolhedora, o apoio espiritual, pode confortar por meio de situações bíblicas. Entretanto, nessa nova visão da espiritualidade, ela costuma levar à regressão. O apoio espiritual modificado pergunta às pessoas a respeito de seus problemas. Quando se escuta e conversa a respeito daquilo que afeta alguém, acontece de repente uma mudança de foco. Nós descobrimos repetidamente como se pode lidar com esses problemas. Nesse estado de cansaço, me vem subitamente o pensamento de que é exatamente o tipo de apoio espiritual de Jesus ao narrar suas parábolas. Depois eu tenho um outro livro aqui que eu quero ler para vocês, um trecho, que é um livro do Frei Beto falando da compreensão das parábolas de Jesus e que conversa muito com algumas questões do Espiritismo. Mas aí eu faço outro Paz e Bem. Estou querendo fazer mais Paz e Bem do que o tempo que eu tenho aqui na semana. Mas é que agora me venho nisso também para falar com vocês. Então, ele fala o seguinte, mas tem uma experiência de cansaço que tira a alegria dos homens. E é nessa que nós temos que focar. Ele vai dizer, diz um aforismo que Santo Antão, o primeiro monge a penetrar no deserto, certa vez no deserto caiu em estado de grande irritação e sombrios pensamentos. Ao se perguntar como foi cair naquele estado e como alcançaria o êxito em sua vida espiritual, Deus lhe falou de um monge parecido com ele. Esse monge estava sentado trabalhando, depois começou a se irritar com o trabalho e rezou. Tornou-se a sentar e reagiu. Levantou-se outra vez para rezar e viu que isso era provocado por um anjo do Senhor que foi enviado para lhe dar ensinamentos e seguranças. E ouviu o anjo dizer, faz desse modo e obterás a salvação. Ouvindo isso, foi tomado de grande alegria e com ânimo obedeceu. Com este ato, encontrou a remissão. Claro que para nós espíritos, um anjo é um espírito, pode ser nosso espírito guia, um espírito superior, e nós não acreditamos em salvação, mas acreditamos em transformação. Mas, de toda forma, essas palavras do Grimm me tocam muito, embora não seja o meu multiverso o católico, porque quando nós ficamos muito tempo numa atividade, trabalhando no escritório, nós temos esse cansaço.
Então, é saudável nós diversificarmos, né? Vem aqui no Paz e Bem, assiste alguma coisa. Ele vai dizer, a esse tipo de cansaço, os monges dão o nome de akedia, que é uma palavra difícil de traduzir com precisão, mas quer dizer inércia, que significa, na verdade, a incapacidade de se viver o momento. E quando não se tem gosto por nada, nem pela oração, nem pelo trabalho, nem pelo não fazer nada. Quando passamos por isso, estamos sempre querendo estar em outro lugar. O sentimento básico é o tédio da vida, quando a vida não tem sabor e sempre tem um mal-estar com relação juntamente ao lugar onde se está. Ele vai lembrar que João Cassiano, monge do deserto, chama isso de horror ao lugar. E para Piper, aquidia significa um tipo de inércia. Então, acho que nesta pandemia nós vivemos muito isso, essa inquietação que nos levou a produzir ou vídeos, ou materiais, ou comida, ou tentar trabalho para aqueles que são mais pobres e estão em dificuldades, aqueles que tentaram, enfim, tem muitos vídeos, né, na internet que a gente vê das pessoas ensinando as coisas mais impensáveis, desde como lavar uma roupa sem esfregar, até como, sei lá, como desinfetar fruta. Tem muita produção de material que mostram que as pessoas sentiram essa inquietação durante a pandemia, que é um sentimento que está muito comum entre nós. E ele vai dizer o seguinte, que a inércia não é sinônimo de cansaço, né? A incapacidade de parar é que leva a essa aquidia. É justamente da inércia que vem o trabalho compulsivo. É estranho notar que o fanatismo autodestrutivo pelo trabalho sem pausa deriva justamente da ausência do desejo de realização. E nesse ponto, me parece muito importante, porque inclusive, e aqui eu faço um depoimento meu, acho que durante a pandemia, eu comecei a produzir mais. Uma coisa porque tinha muita demanda, né, espiritual, muita demanda de coisa, e outra porque, de certa forma, nós estávamos em constante movimento e depois fomos obrigados a parar. A parar, ficar dentro de casa e olharmos o mundo sem saber o que ia acontecer. Então, eu senti essa aquidia, esse cansaço da vida, e acho que tem depoimentos aqui no canal de pessoas que estão dizendo isso de forma muito forte. Então, ele vai dizer, ociosidade é diferente de ócio, porque o ócio é uma coisa positiva, contemplativa, que te tira dessa necessidade de produção que o capital quer nos colocar o tempo inteiro. A ociosidade é a rejeição a qualquer tarefa e ao próprio momento de ócio. É a falta de disposição para qualquer coisa. Então, com essa moleza interior, vem muitas vezes uma letargia, né? Que é aquele sono. Então, o monge reage sempre com cansaço e sonolência quando algo está em vias de tocá-lo ou falar internamente. Ele não quer ser tirado da rotina mental em que se encontra. Eu não sei vocês, mas eu tenho muito isso. Às vezes, se eu vou escrever, se eu vou fazer alguma coisa, e uma pessoa me chama naquele momento, parece que ela me tirou desse momento de que eu estava só com aquele texto, com aquela produção. E ele fala finalmente do terceiro comportamento que nós temos com relação a esse cansaço, que é o mau humor. E ele vai dar o terminativo, deixa eu ver se eu consigo ler corretamente, importunitas. Então, ele vai falar que o mau humor demonstra que o cansaço não é positivo, mas ele tem a ver com aquele cansaço que muitas vezes nós percebemos em bebês e crianças, que fica azeda, que está cansada demais. E no adulto também acontece isso com o mau humor. Eles se irritam, reagem com nervosismo. Então, ele vai falar assim que o próximo comportamento citado pelo monge Cassiano com relação à aquidia inclui o quê? Inquietação, inquietudo, pervagação, pervagatio, instabilidade mental e física, instabilitas mentis et corporis, eloquência, verbositas e curiosidade, curiositas. Então, o cansaço costuma se manifestar quando ocorre uma inquietude interior. Quando, por exemplo, à noite nós estamos cansados, em vez de deitar, nós começamos a fazer 1000 outras coisas, vamos nas lives, vamos em todos os canais, é porque está faltando essa estabilidade interior, né? E nós temos que dialogar com esse cansaço que está lá, não uma conversa fiada qualquer, mas com interesse por ele.
Então, hoje eu vou parar por aqui nesse Paz e Bem. Vou lembrar para vocês que tem Caminhos do Espiritismo. Nós temos aí a programação com Dora Encontro, com Fernanda Carlos Borges, todas as outras aulas que vocês já conhecem do calendário que é mais fixo aqui. Temos o Semeando Espiritualidades, temos o Retalhos da Nossa História que Voltou, tem o ofício no final do dia com o reverendo Eduardo Henrique, enfim. A programação está aí vibrante e muito cheia. Na semana que vem, conforme a aprovação de vocês do texto, porque nós construímos isso coletivamente, não é um projeto da Carla, é um projeto da Carla que interage com a comunidade Paz e Bem, ou é um projeto da comunidade Paz e Bem que a Carla executa por generosidade de cada um de vocês, nós voltamos a falar. Vou marcar aqui bonitinho no meu livro para não esquecer a parte que eu parei, inclusive. E nesse momento, gente, o que eu queria dizer é o seguinte: se vocês estiverem neste cansaço, eu entendo cada um de vocês. Eu acho que nós estamos juntos nas diferentes fases disso, mas a gente tem esse socorro espiritual, que é um socorro que vem da espiritualidade, seja ela Jesus ou aqueles que acreditam nos ancestrais, ou enfim, seja ele da forma que for. Vou marcar aqui, ó, gente, vocês estão vendo que eu estou marcando aqui com muito gosto, porque eu adoro escrever o dia do meu aniversário também. Então, a gente tem esse socorro na espiritualidade. Para quem colocou aqui, estou me aguentando graças ao Paz e Bem, eu estendo minha mão, estamos juntas, juntos, e vamos construindo esse novo momento que eu sei que está difícil para todo mundo, nas mais diversas circunstâncias, mas aqui no canal nós temos esse reforço de amorosidade. Então, paz e bem e muito obrigada. Até a próxima semana. Não esqueçam, tem o Caminhos do Espiritismo. Estamos terminando o livro Céu e Inferno. Um beijo, gente grande. Obrigada.